Opa, galera, beleza? Desculpa aí quem estava esperando antes, tal. A gente teve algumas dificuldades aqui para acertar nosso horário, eu e Henrique, mas conseguimos finalmente fazer aqui esse nosso hangout. É, bom, vou começar para o pessoal, né, que ainda não sabe, que gostaria que você dissesse o que é, né? Qual que é a crença que você tem? Qual que é essa crença sobrenatural que você tem? Bom, primeiramente, uma boa noite. Gostaria de agradecer pela oportunidade de até conversar com você. E, me chamo Henrique, sou de Fortaleza, do Ceará, futeísta, tenho 24 anos e, assim, eu sou cristão e não congregacional. Eu sou um deus e desde a minha infância eu Fala, sempre fala um pouquinho mais perto do mic ou um pouquinho mais alto, que tá meio difícil de ouvir. Tá meio baixo o seu som. É. eu tenho 24 anos e nesses 24 anos sempre tive inserido nas missões evangélicas. Tá. E, É, não, pode falar. Você quer falar mais alguma coisa? não, pode ser. Então, eu gostaria de perguntar, então, eu queria começar com um pedido para você colocar aí numa escala de 0 a 100, né, digamos assim, o quão convencido você está na sua crença de que o Deus cristão existe, né, como 0 sendo eu acredito, mas eu sou só dúvidas, e 100 sendo eu acredito totalmente nisso, não tenho dúvida nenhuma de que essa crença seja verdadeira. Bom, particularmente, eu creio que Deus não é uma religião em si. Eu creio que a religião é um recurso e pessoas que acreditam em Deus têm para tentar, digamos, se aproximar dele. Mas em relação à religião em si, em uma escala, eu concordo, digamos, tranquilamente, porque eu creio que Deus muitas vezes é mal representado pela questão da religião. Então, não é que esteja mesmo essa questão, é porque, numa parte, eu acredito completamente em Deus, mas por conta da religião em si, e as falhas, que são até seus representantes. Então, em relação à congregação, eu até tenho que congregar por conta dessas questões. Tá ficando ruim de novo o som, e acho que ficou melhor. Então, só para repete de novo, onde que qual que seria o seu grau de confiança na existência do Deus cristão? Meu grau de confiança no Deus cristão, numa escala em números ou de algo subjetivo, Não algo de uma 1 a escala aí 10, de 0 a 100, uma escala aí de 0 a 100, quão confiante você tá de que o Deus cristão realmente existe? de 0 a 5, De 0 a 100. 0 a 100, né? Isso. Numa escala de 0 a 100, eu acho que uns 90. Quanto? 90. 90. Interessante. Se você. Pô, que motivos te levaram, né? Por que você acredita? Por que você tem essa, né? Por que você tem 90%
de confiança na existência do Deus cristão? Por que você tem essa crença? Em relação à minha fé, a minha confiança que o Deus cristão existe, eu creio que até algumas situações pessoais, individuais, meio que contribuíram para essa questão de acreditar no Deus cristão. E pela questão bíblica também, da Bíblia em si, eu creio que a Bíblia é um livro totalmente diferente e um pouco mais profundo até do que das outras religiões, como do hinduísmo, que é o Vedas, do Corão, do Islâmico. Tá, vamos pegar uma delas só para a gente, né, para não ficar muita coisa. Vamos pegar essas experiências pessoais que você falou que te levaram a acreditar que o Deus cristão existe. Deixa eu ver se eu entendi. Tá? O que você quer dizer com isso é que você teve experiências na sua vida que você interpretou como sendo o Deus cristão agindo nela, foi isso? Alguma coisa desse tipo? Com certeza. E por que o Deus cristão e não outro? Porque o Deus cristão não é outro. Bom, eu tento ser o mais possível assíduo da Bíblia Sagrada em si. E nessa premissa da leitura da Bíblia, eu sempre meio que fazer um comparativo com livros de outras religiões, com a questão do sincretismo religioso de outros deuses. Eu creio que, por questão até de ciência, não sei lá, grandes nomes da ciência, grandes pessoas, pode ser até uma confiança meio que estatística, digamos assim. Você foi criado numa família cristã, numa família religiosa? Não, assim, eu não fui criado numa família cristã. Minha mãe, até certo ponto, foi espírita. Meu pai não tinha religião definida. Em relação à religião cristã, meio que ocasionalmente eu como se apresentou uma igreja evangélica. Por que, nesse caso, por que quando você teve, né, por que você foi buscar as respostas, né, essa coisa para que Deus quer, você foi buscar na Bíblia e não no Alcorão, ou no Bhagavad Gita, ou qualquer outra escritura que é tida como sagrada? Por que você, o que te levou a procurar essas respostas na Bíblia e não em num outro livro? Num outro livro. Bom, vou falar em relação à pessoa de Jesus histórico. Jesus histórico foi uma pessoa que existem algumas. Mas peraí, antes de a gente entrar no Jesus histórico, assim, eu queria mais saber o que aconteceu na sua, né, como foi a sua experiência, assim, foi porque você tinha amigos que eram cristãos e, né, já que não é tua família, né, alguém de algum lugar veio a ideia de você procurar as respostas na Bíblia e não em outro livro, né? Tipo, o Jesus já é o que a Bíblia está falando, né? Mas você só foi saber disso depois que você foi buscar essas respostas lá, depois que você leu ela, certo? Alguma coisa te fez procurar a Bíblia e não o Alcorão, ou Bhagavad Gita, ou qualquer outra escritura sagrada, certo? Foi alguma coisa te levou a isso, te levou
a escolher pela Bíblia e não por outros? Você saberia o que é? Você lembra o que foi? Bom, em relação, voltando à questão do livro, por exemplo, o Corão, a personalidade de Deus Allah é de um Deus extremamente vingativo, um Deus Não, que... mas peraí, você foi procurar o Corã e aí viu um Deus que você não gostava, por isso você deixou ele e procurou a Bíblia? Ou o que veio primeiro aí? Você primeiro procurou a Bíblia e viu o Deus que a Bíblia tinha e gostava e depois procurou o Corã e viu que você não gostava do Deus que estava lá? Ou você procurou primeiro o Corão e viu que não gostava do Deus e aí foi procurar outra coisa? Bom, a priori, como um brasileiro e como a nossa nação é cerca de 90% cristã, com certeza qualquer um de nós tem um acesso à Bíblia facilmente. Interessante, E interessante. para, Então, digamos assim, não ter... você tá dizendo, então, que o fato de você estar inserido numa cultura cristã provavelmente te influenciou a ir procurar essas respostas na Bíblia e não em outro livro, é isso? A cultura do nosso país te influenciou nisso, é isso? Eu creio que é um dos fatores também. Tá. Você acha, então, que seria possível, se você tivesse tido essas mesmas experiências que você teve, e você vivesse, não sei, na Índia, e que é uma, né, cuja cultura tem muito mais hinduísmo do que cristianismo, você acha que você poderia hoje estar também 90% confiante de que Vishnu existe? Para ser sincero, muito provavelmente não. Você acha que sim? Tá, Não, interessante. provavelmente não. Você acha que provavelmente não, é isso? Não. Por que você acha que nascer numa cultura hindu não teria o mesmo efeito que teve você nascer numa cultura cristã? Porque, assim, eu estar inserido em muita cultura, ia ter outros tipos de doutrinas, ia ser uma pessoa totalmente, digamos, destinado toda a inclinação para ser hindu, ou algo do tipo, simpatizante, não sei. Não, eu pergunto isso porque me soa meio estranho, assim. Você disse que uma das coisas que te fez ir procurar pelo Deus cristão foi o fato da nossa cultura ser cristã. Mas, ao mesmo tempo, você acha que estar numa cultura hindu não te faria procurar pelo Bhagavad Gita, né? O texto sagrado hindu. Isso, Sei. você realmente acha que se você tivesse nascido num país muçulmano, num país hindu, você não seria muçulmano nem hindu, você continuaria sendo cristão, você acha? Se eu nascesse, por exemplo, na Índia, muito, muito possivelmente eu seria um cristão. Não seria, desculpa. Muito, Ah, tá, você não possivelmente não seria. seria um cristão. Não Tá, seria. tá. É, você Você acha que aonde a gente nasce, a cultura onde a gente nasce e é criado, aumenta as chances de uma ideia ser verdadeira? O fato de alguém ter nascido na cultura hindu aumenta a chance do hinduísmo estar certo? Com certeza. Você acha que sim? Um, você acha que você nascer sob uma crença determinada faz com que essa crença tenha mais possibilidade de estar certa do que outra? Ou
Você acha que o lugar de nascença das pessoas influi no quanto uma crença dela é verdadeira ou não? Isso não parece estranho? Com certeza foi. E, Mas, como eu te falei a princípio, eu creio que as experiências e situações são acontecimentos da parte e, de certa forma, te fazem repensar sobre a ideia, sobre a sua própria peça. entendi. Me diz uma coisa, se para mim que sou um observador de fora, certo? Conversando com um muçulmano, por exemplo, ele fala a mesma coisa que você disse. Ele fala que ele teve experiências na vida dele que claramente mostravam que era lá, né, trabalhando na vida dele, e tem o Corão também, que ele usa como fonte para as crenças dele. Como que eu, como um observador externo, olhando os dois, como que eu posso fazer para saber quem está certo e quem está errado? Porque as duas crenças têm, né, você e essa outra pessoa usaram o mesmo método para chegar a uma crença, né? Tiveram as mesmas experiências e leram também textos sagrados e tal. Os dois usaram o mesmo método para chegar a uma crença, mas chegaram a crenças opostas. Como que eu, olhando de fora, posso saber quem que foi, quem está com a razão, quem está com a verdade nesse caso? Bom, eu acho que eu posso citar um exemplo em relação a convenções, onde em alguns países de predominância muçulmana, muitos meio que se convertem, até sinceramente, até pela questão da situação, de toda a guerra em si, muitas delas acabam aderindo ao cristianismo como religião verdadeira. Você acha que então que eu conseguiria saber quem está certo simplesmente porque eu conseguiria saber que você está certo porque tem pessoas que nascem em países islâmicos que viram cristãos, é isso? Você acha que isso seria o suficiente para eu conseguir saber que você está certo e não eles? Mas não existem também pessoas em países cristãos né, que nascem em países cristãos e viram muçulmanos? Isso não pesa para os dois lados também? Não, isso é verdade, com certeza. Tá, então, de outra forma eu poderia ter para conseguir identificar quem que está certo e quem que está errado nessa história? Porque assim, se você está certo, só para você entender, se você está certo e você tem boas razões para estar certo, eu quero saber. E se o muçulmano estiver certo, ele tiver boas razões, né, eu tiver boas razões para achar que ele está certo, eu também quero saber. Então, assim, como que eu faria para poder saber qual dos dois está certo? Bom, digamos se eu fosse uma testemunha neutra, digamos, desculpa, um observador negro, eu creio que a minha questão moral como pessoa, eu creio que a minha tendência e inclinação era para a questão de Deus cristão. Eu acho também por questões da cultura muçulmana e cujas, que ao meu ver, são muito até meio que repugnantes, como, por exemplo, o grupo islâmico Hamas, onde crianças de 6, 7 anos casam-se com os líderes do Hamas, a questão de os líderes em si decapitarem outra pessoa porque não quis aderir à religião islâmica. A questão da guerra, fazer guerra
você tá me dizendo, então, que o fato de você, né, eu até concordaria com você, né, nesse ponto, mas o fato de ser repugnante, o fato dos líderes do Hamas casarem com crianças, isso mostra que a crença deles está errada, é isso? Porque a gente acha uma coisa, quando a gente achar uma coisa repugnante, é uma boa justificativa para achar que aquilo não é verdade? Bom, ao meu ver, para minha pessoa, uma atitude dessa, até moralmente para mim, para eles pode ser algo habitual, normal da religião. Não, eu entendo, Para mim é, eu entendo que você acha repugnante, eu até concordo com você, eu também acho. A minha pergunta era mais se era uma questão mais de algo ser repugnante é uma indicação de que esse algo não é verdade? Porque assim, eu vejo coisas na natureza que são repugnantes. Você vê um verme que, né, injeta uma larva dentro de um hospedeiro e que depois a larvinha fica saindo do corpo do bicho, sabe, que ele ainda vivo. Para mim isso é extremamente repugnante também, mas eu não tenho como discordar de que isso aconteça na realidade, certo? Seja verdade que tem larva que faz isso. Então a minha questão é, algo ser repugnante significa que ele não é verdadeiro? eu creio que é até relativo isso. Você citou a questão da natureza, eu creio que nós, seres humanos, Não, eu em só... questões morais, Pode falar, pode falar, pode falar. temos a questão da racionalidade para saber o que é certo e errado. Eu só citei a natureza mais para fazer um ponto de Não, um exemplo. talvez a repugnância, a nossa repugnância frente a algo, talvez não tenha tanto peso sobre se aquilo é verdade ou não. Como a gente se sente em relação a alguma coisa, não me parece ter uma relação direta com aquela coisa ser verdade ou não. Você concorda? Sim, sim. Tá. Então vamos lá. Então a gente continua tendo uma dificuldade aqui para a gente conseguir descobrir quem que está mais certo, você ou muçulmano, porque por mais que seja repugnante, eu concordo que tenha várias coisas repugnantes na, nos dogmas do islamismo e tudo mais, por mais que isso seja repugnante, a repugnância em relação a algo não é um bom termômetro se aquilo é verdade ou não. Então, a gente continua tendo uma dificuldade aí para conseguir saber que outra forma eu poderia, então, usar para saber que você está mais certo do que o muçulmano. Bom, eu vou falar na perspectiva de quem crê na Bíblia. Eu creio que, eu acho que é outra, para mim, outra, a questão do cumprimento de profecias, certas profecias. Eu, por exemplo, posso citar, por exemplo, de Isaías, e o capítulo 53, que foi, Isaías foi um livro escrito cerca de 650 anos antes de Cristo, e outros livros narrando acontecimentos que são muito, para mim, compatíveis com a realidade e a situação de hoje todos nós. Eu creio Tá, que a questão do cumprimento de profecias também é um fator tá, a se contar. mas se você for conversar com um muçulmano, ele também vai te mostrar um monte de profecia que tem no Alcorão que, segundo ele, foram cumpridas. É, né, se as profecias do Alcorão também tiverem sido cumpridas, isso significa que o Alcorão também está certo?
Ao meu ver, profecias do Corão ainda nenhuma delas foi. Olha, eu não sou um grande conhecedor do Alcorão e do islamismo, mas pelo que eu já vi de vídeos de apologética islâmica, né? Eles têm algumas profecias que são, eu diria que estão, se não estão no mesmo pé, seriam até melhores do que no cristianismo ali. Pode ser, podemos botar isso na, na conta de ter sido um livro escrito mais tarde, né? Tem alguns séculos de diferença entre um e outro, e o que permite que quem escreveu tivesse um pouco mais de um conhecimento científico, digamos assim, o que permitiria ele descrever coisas melhores, talvez. Pode se colocar nessa conta, mas quando eu converso com um muçulmano, quando eu vejo um vídeo, por exemplo, de um muçulmano falando das profecias do Corão, elas me parecem tão válidas, pelo menos, quanto as da Bíblia. Não vejo por que uma seria mais do que a outra. Será que a gente teria mais alguma forma de conseguir analisar quem que está certo e quem está errado? É até uma pergunta. Até uma boa pergunta de se indagar para você mesmo. Certo. Que você já parou para pensar alguma vez que evidência você aceitaria para te fazer diminuir, que te faria diminuir seu nível de confiança nessa crença? Você já parou para pensar que alguma evidência que pudesse ser apresentada para você que faria você confiar menos na existência do Deus cristão? Existe alguma coisa que possa te ser apresentado que te mude aí, que faça você diminuir nessa escala de confiança dessa crença? Eu creio que não. Ainda é algo também que ainda. Tá, É mas uma ideia então, que até o então momento passou pela cabeça. tá, você acha que não tem nenhuma crença, desculpa, você acha que não tem nenhuma evidência que pudesse ser apresentada para você que te faria diminuir a confiança nessa crença? Interessante, mas vamos pegar então agora o caso aí do muçulmano, que você acha que ele está errado, e ele também nunca aceitaria, não tem nenhuma evidência que você pudesse mostrar para ele que ele aceitaria para diminuir a confiança dele de que Alá é o único Deus, né, que os infiéis têm que morrer e tudo mais. Essa pessoa se ela não aceita nada que possa mostrar que ela está errada, ela pode passar a vida inteira dela acreditando numa coisa que está errada, né? Se a gente não aceita algo, se a gente não aceita a possibilidade de evidências mudarem a nossa confiança numa crença, como que a gente pode fazer para saber que a gente está errado? Com relação a isso, assim, o próprio cristianismo em si é uma religião que é acusada de ter plagiado outras culturas. Tem até alguns argumentos que dizem que Jesus nasceu no mesmo dia de Horus, mas uma coisa também que me chama a atenção, porque, bom, o cristianismo é uma religião vindoura do judaísmo. Algo que me chama a atenção
questão da cultura judaica, que é uma cultura oriunda da antiga Mesopotâmia, e a religião judaica. Eu acho que a gente tá afastando, acho que acho que a gente está afastando um pouco da meta aqui. A pergunta era mais se a gente não tem, se a gente não, alguém que não aceita uma evidência, não aceita mudar a sua confiança numa crença, com base em evidências novas, com base numa evidência, se não existe uma evidência que possa te fazer mudar de ideia, que possa te diminuir, como é que você, se caso você esteja errado, afinal de contas, certo, você tem 90% de crença, existe aí 10% de você estar errado. Você, né, acha que existe a possibilidade, pelo menos, de você estar errado, por mais que seja pequena. Mas, se você não aceitar nenhuma evidência se nenhuma evidência for capaz de te mover nessa escala de confiança da crença, e se você tiver nesses 10%, isso não te preocupa? Se você tiver, justamente se você tiver errado, né, isso te preocupa? Bom, os 10% que eu citei, digamos, entre aspas, em questão da não confiança, foi algo atribuído aos líderes religiosos cristãos de hoje, que, de certa forma, como eu falei a princípio, acabam manchando e denegrindo a imagem de Deus cristão. Tá. E... Tá, entendi. Mas veja bem, vamos pegar o caso, por exemplo, o exemplo de novo do muçulmano que tem 90% também de crença que Allah é o Deus único e que ele deve matar realmente qualquer um que deixe a religião dele, né? No islamismo, apostasia, né, que você abandonar a religião, é punida com morte. Essa mesma pessoa, essa pessoa, ela pode, né, ela acredita nisso, ela pode estar lá também 90% certa disso, e ela vai tomar atitudes com base nisso. Você não acha que é um problema essa pessoa não estar aberta a analisar a crença dela e aceitar evidências que mostrem que essa crença dela não é verdade, aceitar evidências que baixem pelo menos a confiança, pelo menos se não mostrar, se não provar, pelo menos que diminua a confiança dela de que ela deve matar quem se afasta da religião? Você acha que não seria importante ela tá aberta a poder mudar de opinião se alguma evidência for apresentada para ela? Com certeza. Seria bom para todo mundo, né? E se você acha que isso também não pode se aplicar a você? Você acha que você não estar aberto, não ter nenhuma evidência que possa te fazer diminuir nisso? Você acha que também não se aplicaria a você? E se você tiver errado, isso também não é um problema? De certa forma, sim. Às vezes a religião, de alguma forma, que faz, digamos, até excluir certas pessoas que não aderem à ideia e que num ciclo fechado. E com certeza. Tá, interessante. Eu Você se preocupa? Você se preocupa se suas crenças são verdadeiras? Ou você, se ela, por exemplo, se ela te fizer bem, já é o suficiente, ela não precisa ser verdadeira. Você se preocupa se aquilo que você acredita é verdade ou não? Bom, de certa forma, eu me preocupo. Como eu disse, a princípio, eu tentei ler livros de outras religiões, biografias Tá. de seus líderes e, Então, mas de certa forma, eu tento filtrar e meio que fazer uma comparativa
em relação à minha crença, à minha religião, digamos assim, fazer mais. Certo. Se você se preocupa que sua crença possa não ser verdadeira, e mas ao mesmo tempo você não está aberto a uma evidência que te faça mudar nessa, né, na confiança que tem, não tem nada que possa baixar a sua confiança na existência do Deus cristão, é, não seriam não seriam posições contraditórias você se preocupar se aquilo que você acredita é verdade e, ao mesmo tempo, não estar disposto a rever a sua confiança nessa crença baseado numa evidência? Isso não seria contraditório? É. Porque se você não tiver como saber que você está errado, você nunca vai, você pode passar a vida inteira acreditando numa coisa que você está errado. Se nada é capaz de te fazer mudar de opinião, você pode simplesmente passar a vida inteira né, insistindo no mesmo erro. Legal. Cara, acho que foi bem interessante a conversa. Acho que seria legal se você em algum momento pensar aí em alguma evidência que possa diminuir né, a sua confiança na crença da existência do Deus e quiser falar comigo, quiser me contar, não sei o quê, fica à vontade para entrar em contato. Se algum outro momento você quiser fazer mais uma conversa dessa, eu estou aqui à disposição, é só mandar uma mensagem, a gente arma outro. Eu queria agradecer muito a sua participação e a sua disposição verdadeira, que eu vi que é uma disposição verdadeira, de realmente analisar e olhar o que faz você acreditar naquilo que você acredita. Eu queria te agradecer muito e te falar que qualquer coisa é só mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail para o enciclista.cético@gmail.com, ou pode mandar uma mensagem no Facebook, que a gente falou. Eu estou à disposição para qualquer conversa que você queira ter aí na frente. E gostaria que você levasse tipo, lição de casa aí, de tentar pensar em alguma coisa que possa te fazer mudar de opinião. É isso aí. Muito obrigado. Beleza aí. Eu também agradeço aí e gostaria de dizer que Só uma última pergunta. Depois dessa conversa que a gente teve, depois da gente ter conversado, a gente não ter conseguido achar uma forma de um observador externo identificar qual dos dois está mais certo ou não. De você ter visto que você pode estar, ao não aceitar evidências, você pode estar enraizado numa situação que pode falar, depois de toda essa nossa conversa, você continua nos 90% ou você se moveu para cima ou para baixo nessa escala? como você falou, pessoas sempre estão abertas a certos assuntos e certas perguntas. Então, se a gente deve estar aberto 90%, será que é o lugar certo para estar nessa escala de confiança? Se o meu caso de confiança diminuiu, aumentou? Aumentou ou diminuiu? Ou continua na mesma? A sua confiança nessa crença, na existência do Deus cristão? Eu creio que ainda, de certa forma, ficou uns 90%, mas, digamos, desse 90% pode ter uma porcentagem, sei lá, de milésimo para a questão da reflexão em si, sobre a religião e sobre tudo que eu passei e vivenciei na vida. É algo a pensar. Beleza. Valeu, Henrique. Um abração. Obrigado por ter participado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu. Valeu, um abraço pro pessoal do teu canal e fica na paz aí. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Epistemologia de Rua, que por enquanto ainda não está sendo na rua, está sendo via Hangout, mas que a ideia é essa, é a gente
conversar, bater um papo amistoso, sem confrontos, sobre aquilo que leva as pessoas a acreditar no que elas acreditam. Qual o processo que leva... Epistemologia, para quem não sabe, é justamente isso, é o estudo do conhecimento, é saber o que constitui conhecer alguma coisa, como que a gente gera conhecimento, quais os caminhos válidos para se conhecer algo, e a ideia desse bate-papo é isso, é a gente conseguir analisar o que leva as pessoas a acreditarem no que elas acreditam. Abração para todo mundo e até a próxima. E lembrando todo mundo, amanhã tem bate-papo com o HP Charles e o Tomás do Conexão Ateísta. Vai ser... Eu estou bem ansioso por isso, eu sou um grande fã desses caras. Amanhã às 8 da noite, quem tiver, assista ao vivo, e depois, obviamente, como todos os vídeos, vão ficar aí no canal para quem quiser ver mais tarde. Falou? Abração para todo mundo. Henrique, de novo, obrigadão. Valeu pela participação, e qualquer coisa é só entrar em contato. Falou!